tema da nossa palestra, padecimentos para expiar. Padecer significa sofrer, ser doente, ser vítima, ser atormentado ou afligido. Expiar, reparar, sofrer as consequências. Sabemos o significado, o sentido etimológico da palavra. Agora precisamos aprender como ultrapassar esses padecimentos. E esta doutrina dos Espíritos esclarece-nos o porquê do sofrimento. As obras desta doutrina, codificadas por Allan Kardec, mostram-nos como devemos proceder na nossa vida e são um grande alívio para os nossos males, quer do corpo, quer do espírito. Na terceira parte do Livro dos Espíritos são apresentadas em 11 capítulos as leis morais. Qualquer transgressão a estas leis, o espírito sofrerá as consequências. Podemos comparar com as leis dos homens, que, se não as cumprirmos, aparecem-nos as coimas, as multas, e quando a infração é muito grave, pode-nos levar à cadeia. Diz-nos Allan Kardec no Livro dos Espíritos: muitos dos nossos sofrimentos são a consequência da nossa vontade. Que cada um remote à sua origem e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhes teria sido possível evitar. Quantos males e quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição ou, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modestos nos desejos, evitaria muitas tribulações. Ora, está nas nossas mãos libertarmo-nos de tais influências nesta vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Escolher qual o caminho a seguir. Domine as suas paixões. Relativamente às paixões, a questão 907 do Livro dos Espíritos: visto que o princípio das paixões está na natureza, será substancialmente mau? E a resposta dos Espíritos: não. A paixão está no excesso de que se cresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Elas podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que é a causa do mal. Não alimente o ódio. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Na questão 913 do Livro dos Espíritos é perguntado: entre os vícios, qual é o que se pode considerar o mais condenável? E a resposta: temo-los ditos muitas vezes, o egoísmo. A questão 917, ainda do Livro dos Espíritos: qual o meio para destruir o egoísmo? E extraímos uma pequena parte da resposta que é dada pelo Espírito Fenelon. E então é esta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar, porque deriva da influência da matéria. O homem, ainda muito próximo da sua origem, não consegue libertar-se dela, tudo concorrendo para a manter: as suas leis, a sua organização social, a sua educação. O egoísmo irá enfraquecendo à medida que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não dê às coisas deste mundo a importância que não merecem. Embora revestido do invólucro corpóreo, está a depurar-se, a libertar-se do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, deixará de sofrer a sua influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que tenha padecido. Deduz-se que aos que sofrem isso acontece porque quiseram. Portanto, tanto neste como noutro mundo,
só de si próprio se devem queixar. Para melhor entendermos a explicação da doutrina espírita sobre o nosso tema, é necessário precisar entender o seu tríplice aspecto. A ciência explica, a filosofia indaga e a moral transforma. O espiritismo trabalha na moral que transforma e eleva o ser. É precisamente essa transformação moral que opera em nós a faculdade de ultrapassarmos esse padecimento, esse sofrimento para expiar. Fala-se em reforma política, em reforma tributária, trabalhista, sindical. Todavia, há uma reforma que deve ser feita urgentemente e que sem ela jamais colocaremos o nosso país no eixo do crescimento económico. É ela a reforma moral. Dirão os especialistas no assunto que este é um raciocínio simplista sem qualquer base científica. Porém, se mergulharmos fundo nesta questão, veremos que por trás de todos os problemas que enfrentamos há um agente causador chamado egoísmo e que só será extirpado com a reforma moral. O egoísmo que frutifica a prepotência dos mais altos escalões dos governos é o mesmo egoísmo que existe nas mais diversas classes sociais do nosso país. A corrupção que corrompe nossos homens públicos é a mesma corrupção que há quando se pensa em tirar vantagens ao ombro alheio, vendendo uma mercadoria ou serviço com o preço acima do que deveria ser praticado. É a famosa lei de Gerson, onde se promulga que o mundo é dos espertos. E entenda-se como esperteza o facto de lesar alguém. E esta lei materializa das mais diversas formas. O empresário que lesa o colaborador que não colabora com o empresário, o vendedor que engana o consumidor ao endossar o produto de péssima qualidade apenas para obter o seu intento de vender, o religioso que promete o passaporte para o céu quando o fiel faz doações materiais. Queiramos ou não, a prática de tirar vantagem em toda circunstância abala as estruturas da nossa ainda frágil economia, diminui o poder de compra, inflaciona os produtos e serviços, lesa o consumidor, desacredita as pessoas e isso, infelizmente, ocorre todos os dias por este mundo fora. Uma enorme percentagem da população mundial vive abaixo da linha da pobreza e milhões de pessoas chegam mesmo a passar fome. Diante de tudo isto, não adiantará a reforma tributária, laboral, política, sindical. Isso é atingir apenas o efeito, a causa, o centro de tudo, a morada da fome, da desigualdade, da ignorância, da violência, é mesmo o nosso universo interior. E mudá-lo requer a tramitação dessa reforma no Congresso da nossa consciência. Por isso, diante de todas as reformas, a mais imperiosa é, sem dúvida, a reforma moral. Essa reforma moral que temos que trabalhar em cada um de nós. Trabalhemos a nossa alma para nos libertarmos do sofrimento. E esses trabalhos da alma, do livro Técnica de Viver, uma psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito Kelvin Van Dine, nos é dito: este assunto é digno de ser examinado com profundidade. Pensemos nele. Já verificou a dificuldade que encontramos para viver, a experiência que é nossa, pessoal, isto é, o dever que o mundo nos confiou? Habitualmente, solicitamos a reencarnação. Antes do berço, com o empenho dentro do qual suspiramos por um emprego digno nas atividades terrestres. No plano físico, disputamos cargos rentáveis. Na esfera espiritual, pedimos encargos edificantes. Interpretemos os compromissos a que nos impomos, na experiência humana, como sendo ofícios da alma. Requisitamos ofícios de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de filha e tarefas múltiplas, tituladas diversamente no quadro das missões da natureza moral. Recebidas as concessões, quando já nos achamos na oficina do mundo, não raro eis-nos à caça de fuga, incapazes de aceitar o trabalho que nos pertence.
Tal facto quase sempre acontece no lar, onde somos exortados ao serviço que imploramos para dar mostras da nossa habilitação aos apostolados maiores junto à humanidade. Revelados os problemas que nos cabem resolver, adornamo-nos com pretextos medidos a gesto brando e repetimos antes da deserção: fiz o que era possível, eu não tenho culpa, sei que tenho razão, ou isso não está nas minhas forças. Se usufruímos posição de ceder, queremos tomar. Se precisamos testemunhar obediência e disciplina, adotamos a aspiração ao comando favorecendo o desequilíbrio. Da atitude desarrazoada à frente das pequeninas iniciativas de renúncia construtiva a que somos chamados, passamos da união à separação, do estímulo do louvor ao vinagre da queixa, do esclarecimento à intriga, da vigilância à aventura. Meditemos sobre este tema enquanto podemos compreender tranquilamente. Tolera a responsabilidade presente, esquecendo-se para melhor a cumprir. Todos vivemos facilmente. Muito difícil é e será sempre viver a existência que é nossa. Mas não se iluda. Ser-nos-á possível fugir ao dever por séculos e séculos, mas estejamos convencidos de que a nossa obrigação tem o nosso endereço e, de qualquer maneira, se encontra a caminho procurando por nós. Há uma passagem no Evangelho, em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. O Mestre visitava as irmãs Marta e Maria. Marta, atarefada e nervosa, ia e vinha no desenvolvimento das suas tarefas domésticas, que podiam ficar para depois, incapaz de aproveitar o glorioso momento. Marta, embora tivesse apreço por Jesus, estava mais preocupada com os afazeres domésticos e aborreceu-se com a irmã Maria, que não a ajudava porque não queria absorver as palavras, colhendo os benefícios do verbo sublime. Em dado instante, Marta não se conteve. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só no serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. E Jesus observa: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas-te com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Sobre esta passagem do Evangelho, Richard Simonetti considera: poucas coisas realmente são necessárias se nos contentarmos com o essencial. Entre elas, uma é fundamental, capaz de dar significado às nossas vidas, sustentando-nos o equilíbrio e a paz com pleno aproveitamento das horas. Está representada pelos valores espirituais, adquirido com o cultivo das virtudes cristãs, como a caridade, o amor, a compaixão, o perdão, a tolerância. Há o síndrome de Marta, afetando multidões. Pessoas excessivamente preocupadas com a subsistência, com a compra do automóvel, com a compra da casa, com o futuro da família, com a limpeza do lar, com os negócios, perturbam-se facilmente, desgastam-se por tudo e por nada. Vivem estressados, neuróticos, inquietos, irritados, abrindo campo a desajustes físicos e psíquicos. Há muitas Martas pela vida, preocupadas com os seus trabalhos, com a profissão, com a casa, com os bens materiais, sem tempo para cuidar do espírito. É importante que tenhamos nossa profissão, nosso emprego, nosso sustento, a nossa casa, os nossos bens materiais. Mas quando isso tudo começa a ocupar demasiado tempo e espaço na nossa vida, começamos a marcar passo na jornada evolutiva e perdemos preciosas oportunidades de aprendizagens e renovação. Mesmo nas lides espíritas, onde jamais deveria acontecer, tendo em vista a clareza e a profundidade da mensagem codificada por Allan Kardec, muitos perdem tempo em busca do que lhes será tirado, perdendo tempo em não buscar valores que lhes enriqueceriam para sempre a existência. Vivem em função do homem efêmero, passageiro,
negligenciando, descuidando do Espírito eterno. Chamados a intelectualizar a matéria, deixam-se anestesiar por ela. Variados problemas de relacionamento humano nascem do excessivo envolvimento com situações transitórias, a exagerada preocupação com as rotinas do dia a dia. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Qual a melhor parte da vida? O Espiritismo revela que estamos aqui como alunos numa escola, convocados para a aprendizagem das leis divinas, e isso envolve o aprimoramento espiritual, a aquisição de virtudes, o desenvolvimento das nossas potencialidades criadoras. Escolhem a melhor parte as pessoas que orientam as suas ações em direção a esses objetivos. Alunos aplicados e diligentes, desapegam-se dos interesses mundanos, consciencializam-se dos deveres diante de Deus e do próximo. Abrem espaço no seu cérebro para os valores espirituais. Abrem espaço em seu coração para as virtudes cristãs. Adquirem bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável a garantir-lhes bem-estar, onde estiverem, na terra ou no além. Imperioso que coloquemos, acima de tudo, a edificação da nossa alma, buscando os valores mais nobres. Sem esse esforço, estaremos perdendo tempo, complicando a jornada e acumulando moedas de ilusão, que serão irremediavelmente confiscadas quando a morte conferir a nossa bagagem na alfândega do além. Lá chegaremos a mendigar paz em amargos desenganos. Importante ressaltar que a edificação do nosso espírito não só abençoará o nosso futuro, como também dará estabilidade ao nosso presente. Buscando a melhor parte, seremos capazes de conviver com as pessoas no âmbito doméstico, social, profissional. Buscando a melhor parte, saberemos resolver problemas, enfrentar dificuldades, superar obstáculos e períodos difíceis, sem irritações, sem inquietude, capazes de fazer o melhor. Menos para a Marta, mais para a Maria. No Sermão da Montanha, Jesus realça precisamente esse tema, recomendando-nos que não nos preocupemos demasiadamente com a nossa vida, que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, exprimindo-se no esforço de bem e da verdade, e tudo nos será dado por acréscimo. Perante as exigências do mundo, é interessante ter esta lição em mente. Para não desperdiçar a vida em quimeras, convém ter uma clara noção do que é realmente importante. Todos os homens são seres espirituais, vivendo momentaneamente na carne. A sua morada, a nossa morada natural, é no plano espiritual e não na terra. As experiências encarnatórias sucedem-se ao longo de milénios, a fim de que a aprendizagem ocorra. À custa das suas expectativas e méritos, gradualmente cada espírito avança em intelecto e em moralidade. Entretanto, nessa vasta caminhada, vários erros são cometidos. A lei divina jamais pode ser iludida. Ela rege o mundo com base na justiça e na misericórdia. Ao renascer, o espírito traz em si as matizes de doenças que lhe possibilitarão o necessário resgate. Contudo, essas doenças podem ou não eclodir. Mesmo quando aparecem, a sua gravidade ou mesmo a sua cura depende da vida que a pessoa escolheu levar. Se ela optou por viver de modo digno e bondoso, talvez a doença programada jamais se instaure. Afinal, o amor, a cobrir a multidão de pecados, representa uma das facetas da misericórdia divina. Assim, reflita sobre a sua vida. Vamos refletir sobre as nossas vidas. Pensemos nas oportunidades que se apresentam em seu caminho, ou em nosso caminho. Está a acolher a melhor parte? Ou está a cuidar apenas de ser mais rico e mais importante do que os outros? Gasta o seu tempo em causas nobres, ampara os caídos,
Educa os ignorantes ou apenas se preocupa com o muito descansar? Se fosse anjo, por suas opções anteriores, não mais viveria na terra. Assim, no seu passado, certamente há muitos equívocos que clamam por correção. Procure escolher a melhor parte, pois ela não lhe será tirada. Amar e servir são uma melhor opção do que padecer para espiar. Pense nisso. Para terminar, temos uma mensagem da Espírita Irmã Maria do Rosário. Não esperes por uma nova reencarnação para renascer em melhores condições interiores, a fim de que possas realizar o que nesta vida não tens conseguido fazer. Como o sol que renasce a cada dia, ou como o ano que se renova a cada janeiro, renasce hoje das tuas falhas morais e busca o aprimoramento da tua alma. Se até ontem fracassaste nos teus propósitos de melhoria interior, renasce hoje para uma vida mais ativa em favor do bem comum. Se viveste envolto num emaranhado de erros que cometeste, renasce agora para uma vida de mais acertos, pois todos os dias a vida te oferece inúmeras oportunidades de renascimento interior. Obrigada pela vossa atenção. Padecimentos expiando. Hoje padecemos para expiar os males de antigamente. A vida é um vai e vem. É como uma roda que roda, roda sem cessar. Hoje tens autoridade, vê como fazes uso dela, porque amanhã poderás cair em descrédito. Hoje tens inteligência, usa-a para o bem, porque amanhã poderás vir nécio. Hoje a fortuna está em tuas mãos, vê como a distribuis, porque amanhã estenderás a mão vazia à caridade. Hoje tens quem te ama, respeita e valoriza. Amanhã procuras quem te ame e podes ser odiado. Hoje pões para fora do ventre quem te quer como mãe. Amanhã tens sede de ser mãe e não alcanças. E pelas vidas fora, assim é e assim será. Uma roda que roda sem parar. Da forma que hoje fizeres, amanhã é o que irás encontrar. Padecendo para expiar.